Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é David, do canal Só Mais Uma Vírgula, e hoje o livro que eu quero trazer para vocês é esse pequeno livro aqui, que é o Discurso de Ódio nas Redes Sociais, organizado por Djamila Ribeiro, na coleção Feminismos Plurais e escrito pelo Dr. Luiz Valério Trindade. O Dr. Luiz Valério Trindade, ele teve como foco de pesquisa dele o trabalho com minorias raciais, minorias étnicas, voltado para temas do discurso de ódio nas redes sociais. Eu quero fazer aqui uma divisão entre 4 tópicos do vídeo, tá? Aliás, entre 4 partes do vídeo. A parte 1, eu quero falar um pouco sobre a história do negro brasileiro, tá? Desde quando ele foi retirado da África, da parte da escravização, ali em meados de 1540 mais ou menos, que foi quando começou realmente esse processo de escravização no Brasil. A parte 2, eu quero falar sobre o discurso de ódio, principalmente com as mulheres negras, porque quem sofre a maior parte desse racismo, não somente racismo, mas desse discurso de misoginia, são as mulheres negras, tá? Na parte 3, eu quero falar um pouco sobre as redes sociais, desde ali da criação das primeiras redes sociais, a primeira rede social nos anos 90, que foi criada basicamente para uma faculdade. Ela foi criada com o intuito de conversar com pessoas entre faculdades, assim como o Facebook também, em 2004. Eu quero falar também sobre quem ganha com esse discurso de ódio nas redes sociais, tá? Então eu vou deixar aqui o tópico e também embaixo, aqui no vídeo, vocês podem pular para cada tópico, para cada parte desse vídeo. E depois eu vou dar uma conclusão a respeito do livro, tá? Sobre a história do negro brasileiro, a gente sabe, uma boa parte, estudou tanto nas escolas de ensino base, ensino médio, quanto em faculdades de história, enfim. É um tema bastante discutido, porém, apesar dele ser muito discutido, algo que deixa-se muito para trás é o período pré e pós-abolição, tá? Que são os períodos que eu irei focar um pouco mais aqui no vídeo, tá? O período pré-abolição, como até mesmo numa palestra que eu dei numa faculdade aqui da cidade, o período pré-abolição ele foi um período conturbado. Por quê? Porque nesse período, tanto alguns negros já estavam, na realidade, há centenas de anos batalhando, quanto alguns brancos que começaram a realmente ver que o comércio, que já havia sido, no caso, proibido, mais ou menos no ano de 1850, 1860, esse comércio negreiro ele havia sido proibido. Todos os negros que foram trazidos a partir ali do contexto de 1850 para frente, eles foram trazidos de uma forma ilegal, tá? Hoje, quando nós falamos de escravização como legal, é algo até meio bizarro, né? Mas realmente era um processo que era legalizado, era previsto por lei, era previsto pela igreja, enfim, havia todo esse processo, tá? Então, e também havia uma pressão externa, porque diversos países, a começar ali pela Inglaterra, entre alguns outros países, até mesmo da América Latina, já haviam feito a abolição da escravidão, tá? Então, esse período pré-abolição, eu não vou entrar em muitos contextos históricos, quem fez, quem buscou, enfim, porque não é muito foco do vídeo de hoje. Eu até posso trazer em alguns livros mais pra frente, mas não o de hoje, tá? Então, nós chegamos até ali o contexto de 1888, onde politicamente era impossível manter a escravidão no Brasil, e houve uma abolição. Como nós sabemos, Princesa Isabel tal, foi ali e escreveu a Lei Áurea, tá? E logo após, nós tivemos ali, por exemplo, a proclamação da República, né? Ou o golpe da República, vai aí do historiador, da forma como o historiador pensa, mas em 1889 a gente teve, tá? Pulando agora para o período pós-abolição, o que houve com o negro no contexto brasileiro? Houve ali o período de abolição e ele saiu, no caso ele deixou de ser escravo,
Porém, ele saiu com uma mão na frente e outra mão atrás, sem que ele pudesse ter direito a nada, tá? E com isso, já em 1890 e 1900, começou a haver as construções das grandes favelas, como, enfim, tanto no Rio de Janeiro, houve trouxeram muitos negros, né, de África para o Rio de Janeiro, para a Bahia, para Santos, São Paulo, enfim. Então essas cidades, elas ficaram com muitos negros que não receberam oportunidades não receberam nada. Já entrando no século XX, ali no período de 1920 e 1930, criou-se a chamada democracia racial, que hoje, né, por estudos, enfim, já desde 1980, esses estudos quebraram essa falsa democracia racial. O que seria essa democracia racial? Que, por nós vivemos num país de miscigenação, em que brancos, negros, indígenas, europeus, enfim, conseguiram, segundo essa teoria que já foi quebrada, né, da democracia racial, esses negros conseguiram, no caso, se juntar com os brancos e todos viveram em paz, felizes para sempre, assim como diria os contos, né, os contos né, mas não é dessa forma que se criou. Socialmente, se nós analisarmos, nós vemos que há uma pirâmide social, e que nessa pirâmide, eu vou até deixar aqui para vocês, nessa imagem aqui, tá? Nessa pirâmide social, nós vemos que sempre o homem branco ele estará no topo, ou seja, ele sempre vai estar como padrão, ele vai sempre estar como default. Então, quando falamos de, por exemplo, sobre meritocracia, sobre alguns temas aí de nossas pessoas conseguem por mérito próprio. Normalmente, quando as pessoas falam dessa forma, ela simplesmente olha para essa base aqui da pirâmide, tá? Para essa base aqui da pirâmide, que seria de homens brancos. Então, quando você está falando de meritocracia, é como se você estivesse colocando todas as outras pessoas, todas as outras raças, classes, posição social, nessa mesma categoria, de homens brancos. Depois, nós viemos para a segunda, que são de mulheres brancas, tá? Que elas estão abaixo, no caso, nessa categoria, homem branco, mulher branca, elas estão abaixo, né, do homem, por serem mulheres, então aí entraria a questão realmente de misoginia. Depois, ali um pouco abaixo, nós analisamos que está o homem negro. Então, quando estamos falando de homem negro, normalmente estamos falando de um cargo inferior, estamos falando de alguém com menos instrução, tá? Teoricamente, pessoal. E por último na base, é a mulher negra, tá? Por que eu trouxe essa pirâmide aqui para vocês? Porque através dessa pirâmide vocês vão entender um pouquinho do que é o chamado aí racismo de ódio nas redes sociais, tá? Por quê? Porque essa base da pirâmide é quem realmente vai sofrer os maiores ataques, segundo o Dr. Luiz Valério. Então, essas pessoas, as mulheres negras, elas vão sofrer os maiores discursos de ódio, são elas que realmente vão respingar nelas. Então, por exemplo, uma mulher branca que fala um pouco mais alto, ou, por exemplo, que falou algo, as pessoas vão falar, não, é porque ela estava brava, porque ela não queria muito bem falar aquilo. E se uma mulher negra, ela faz a mesma coisa, ela fala as mesmas palavras, no mesmo tom, no mesmo volume, ela é chamada de negra barraqueira, ela é chamada de louca, enfim. Nós vimos isso até mesmo em algumas versões aí do Big Brother, versões 2020, 2021, 2022, apesar de eu não assistir muito, mas eu acompanhei algumas notícias de mulheres negras que fizeram a mesma coisa do que algumas mulheres brancas e elas tiveram ali, pelo menos por um tempo, um julgamento muito grande, tá? E quando também nós falamos de homens e
homens brancos e homens negros, a gente pode notar, por exemplo, no caso, eu agora não vou lembrar o nome, mas do autor que faz o personagem de Flash, né, na Marvel, que ele cometeu diversos crimes reais mesmo. Por exemplo, crimes de indução a menores, de violência. E a Marvel, ela ainda, até pelo menos a data desse vídeo, ela ainda vai manter o Flash, vai manter ele como personagem de Flash, para que não perca, segundo eles, todo o valor que foi investido. Porém, ele é uma pessoa que realmente, uma pessoa criminosa, que segundo dados, ele cometeu diversos crimes e ações ilegais, tá? Já no ano passado, houve um fato que aconteceu com Will Smith e Chris Rock, provavelmente todos sabem isso daí, em que após o Chris Rock, ele contar uma piada ali, não sabendo da situação da esposa do Will Smith, né, a Jada Smith, que ela tem, né, uma doença, a alopecia, em que cai todo o seu cabelo. Ele fez uma piada ali de total mau gosto, e o Will Smith, ele, em um momento realmente impensado, defenda você ou não, enfim, isso daí não vem ao caso aqui do vídeo, mas ele foi lá e cometeu um ato, deu um tapa na cara do Chris Rock, e já de imediato houve proibição do Oscar, o Oscar já estava pensando, como ele foi no ano, ele acabou ganhando também o troféu como melhor ator, o Oscar estava querendo tirar esse troféu dele, ainda bem que não houve esse processo de tirar, mas ele foi proibido por diversos anos de participar do Oscar, tá? Qual é a diferença entre ambos? Um é negro e o outro é branco. Quando nós falamos de Will Smith, o Will Smith ele tem uma bagagem gigantesca, é uma bagagem que começou desde os anos 90, com papéis importantes, ele começou ali no Maluco no Pedaço, teve dezenas de papéis importantes como principal, ele sempre teve uma carreira muito alinhada, ele nunca saiu, e no primeiro deslize que aconteceu com o Will Smith, simplesmente cancelaram ele, tá? Então, como vocês perceberam, no caso, o discurso maior, ele sempre vai caber à mulher negra, tá? Essa será a que sempre vai sofrer um maior impacto do discurso de ódio nas redes sociais, tá? Então, entrando aí na parte 3 do vídeo, já falamos aí do período pré e pós-abolição, já falamos aí do discurso contra as mulheres negras, e agora a parte 3 eu vou falar um pouquinho das redes sociais, tá? Então as redes sociais, ele foi criado com o intuito, vou pegar assim vamos dizer, do Facebook, Orkut, um pouquinho para frente, tá? Então as redes sociais, elas foram criadas sempre com o intuito de que alguns grupos pudessem conversar entre si, debater ideias, trocar, vamos dizer, trocar figurinhas, né, entre eles. E tanto o Facebook quanto o Orkut, né, o falecido Orkut, eles foram criados em 2004, tá? Para quem não lembra, em 2004 era um período de transação ali entre as internet de escada, porque não ouvia tantas bandas largas, e a banda larga não era tão larga assim, era realmente algo que poucas pessoas tinham, e a velocidade da internet ela era bem inferior ao que nós temos hoje, tá? Não havia ainda os primeiros smartphones, né? Havia ali BlackBerry, enfim. Nessa época, ainda os celulares eram flip, né? Que é aquele celularzinho que abre. Não havia ainda a criação do iPhone. O iPhone viria a ser criado somente 3 anos depois, né? Em 2007. Então, assim, ainda era um pouco complicado essa questão de redes sociais, tá? Então foi criado o Orkut em 2004, bem como o Facebook, e os anos que realmente eles começaram a aumentar o acesso. Quando o Facebook ele foi criado somente ali para faculdade de Harvard, que era onde que o Mark Zuckerberg ele estudava, tá? E logo depois ele começou a explodir, enfim. Então, o intuito inicial das redes sociais
era isso, era o intuito de unir pessoas, tá? Após isso, após essa criação, nós já vimos que no início já começou a ver no Orkut, né, que era muito grande, era muito maior do que o Facebook na época, quando ele foi criado, até um pouquinho depois, já começaram a criar-se grupos de haters, né? Haters seriam pessoas que simplesmente criam perfis falsos ou não para simplesmente falar mal, para criar discurso, criar contendas, enfim, com as redes sociais. Então o Orkut já começou a criar aí esses grupos já para criar esse discurso de ódio, tá? E depois com a criação do Twitter foi daí ladeira abaixo, tá? Porque o Twitter, ele é uma rede social muito rápida, então, ou seja, as pessoas elas conseguem conversar ali de uma forma rápida e não há muitas das vezes uma análise do conteúdo, não há um pensamento realmente do que a pessoa vai postar, então as pessoas vão ali e postam, e às vezes de um post que a pessoa ela não criou ali, criou simplesmente algo, vamos supor ela falando sobre alguma coisa, aquele post ele pode virar um discurso de ódio, e quanto mais engajamento se tem com as redes sociais, principalmente no Twitter, então se você cria, por exemplo, um conteúdo de ódio, um conteúdo, ou você engaja, né, com esse discurso, ele estará mais nos trend topics. Então, eu fui ali, falei mal sobre uma mulher negra, tal, isso, aquilo. E as pessoas começaram a dar engajamento, tanto positivo quanto negativo, isso vai gerar trends, ou seja, vai criar ali aqueles tópicos, trend topics ali, que vão ser sempre os assuntos mais falados do momento, tá? Então, as redes sociais, elas funcionam dessa forma. Os mecanismos ali, os robôs, vamos dizer assim, a inteligência artificial que está por detrás delas, elas trabalham dessa forma. Então, infelizmente, quem alimenta essa inteligência artificial somos nós, ou seja, os usuários dessas redes sociais. Então, se essas redes estão sendo alimentadas com ódio, está sendo alimentada com discurso misógino, racista, com discurso, enfim, preconceituoso, LGBTfóbico, isso vai criar realmente o trend topic, sempre vai colocar esses tópicos, esses temas sempre acima. E normalmente quando ele coloca acima é falando mal, não é falando, é realmente um discurso de ódio, não é fazendo um discurso contra esses atos de ódio, tá? E agora, para concluir o vídeo, né, vamos aí para a parte 4, quem ganha com isso, tá? E assim como eu já comentei em alguns vídeos anteriores sobre o livro O Capitalismo de Vigilância, o capitalismo, ele se alimenta realmente, o capitalismo de vigilância em si, ele se alimenta realmente de dados, tá? Então, quanto mais dados, quanto mais pessoas produz conteúdo, então as redes sociais, o que acontece? Você produz um conteúdo para as redes sociais de graça, tá? Então, nós trabalhamos, né? Nós trabalhamos igual aqui, estou fazendo um vídeo e estou alimentando uma rede social, YouTube. Estou produzindo um conteúdo gratuito para uma rede social, e é dessa forma que as redes sociais elas conseguem se manter, ou seja, elas vão se manter com esse conteúdo e através disso há as propagandas. Então, se você viu alguma propaganda aqui no vídeo nosso, essas propagandas é a forma como as pessoas pagam. Então, há ali, por exemplo, no Google, Google Ads, no Facebook, Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, enfim. São todos os anúncios, são empresas, desde pequenas empresas até grandes empresas, elas trabalham ali fazendo esse anúncio, e o Google, Facebook, Google, a Meta, TikTok, eles vão sobreviver desses anúncios, tá? E para que esses anúncios eles possam aparecer, o conteúdo ele tem que ser relevante. Então, o que hoje é um conteúdo relevante?
conteúdos que engajam pessoas. Então, se aquele conteúdo está engajando pessoas, quanto mais pessoas estão engajadas naquele conteúdo, mais este anúncio, mais esse material ele vai aparecer. E o que mais engaja nas redes sociais? O ódio, tá? Então, basicamente, quem ganha com esse discurso de ódio não são as pessoas, não são os haters, pelo contrário, o hater tá perdendo o seu tempo, ao invés dele investir o tempo em algo melhor para ele está perdendo o seu tempo. E quem tá recebendo também e comentando, indo lá simplesmente falar, olha, não, isso que você fez é errado, tal, isso e aquilo. Ou seja, nós, que muitas das vezes, na hora também da raiva, porque normalmente quem vai rebater aquele comentário também tá com raiva daquele comentário e isso vai gerando uma bola de neve, todos estão perdendo, tá? Então, o único que vai ganhar com isso são as empresas, as grandes empresas, os grandes conglomerados, Google, Meta, Apple, enfim, todos esses conglomerados, tá? O vídeo aí já ficou bem extenso, um livro que realmente ele tem uma carga muito grande de conteúdo, então ali ele vai ter muitas referências, ele vai trazer, o Dr. Luiz, ele vai trazer diversos conteúdos ali que você pode consultar posteriormente, ele vai trazer diversos dados, enfim, é um livro que, apesar do seu tamanho, ele ser um livro bem pequeno, que você leria, se fosse um livro aí de romance, leria aí uma sentada e 2, 3 horas, mas como ele é um livro que ele traz muitas referências e uma carga também emocional, muitas das vezes você lendo, porque há alguns discursos ali, algumas, ele traça alguns comentários, ele traça alguns posts do que as pessoas falam, em que você lê, dá uma respirada e volta a ler novamente, tá? Então, como todos os livros do Feminismo Plurais, esse é mais um livro que eu recomendo, tá? É um livro que realmente aí vale a pena você ler, seja você homem, mulher, branco, negro, indígena. É um livro que vale muito a pena ser lido para realmente, como a rede social ela tá aí, as redes sociais estão aí, elas não vão, elas podem simplesmente mudar o nome, trocar, criar novas redes, mas é algo que veio realmente para ficar, tá? Começou nos anos 2000 e a tendência é somente aumentar. Então é isso, pessoal. Curta, compartilha, comente, compartilha aí com mãe, pai, irmão, enfim, para que realmente o nosso canal ele possa levar mais conteúdos aí de qualidade para vocês, tá bom? Então, até mais. Tchau, tchau.